Boa noite a todos, a todas. Uma alegria estar aqui com vocês, com meu querido amigo Zé Amaral. Nós tenhamos uma noite de muito conhecimento. Aqueles que vão nos assistir posteriormente pela internet, sejam bem-vindos também a essa casa de luz, amor e caridade. O que ocorre com o espírito quando ocorre a cremação? Eu gosto muito desse tema, já estudei ele algumas vezes, e a minha decisão de cremação está tomada há muito tempo. Primeiro porque a minha convicção espírita ela é muito forte e me diz que espírito não queima, gente. Tem perigo de espírito queimar, não tem perigo de espírito sentir dor. O que nós temos que fazer é tomar alguns cuidados, porque o desligamento do corpo pelos espíritos que vão fazer a desencarnação pode levar um tempo. Então, Emmanuel nos fala numa de suas obras que o ideal seriam 72 horas após o falecimento. Tem um prazo legal, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, né? Até por questões legais, surgir algum problema, alguma dúvida sobre a morte, se foi homicídio, se tiver que fazer uma investigação. Então, se eu não estou enganado, são 2 dias. Mas a nossa doutrina pede 3. Tem uma tanatopraxista, é um nomezinho complicado, né? Chamada Josiane Oliveira. Eu recomendaria muito que vocês procurassem o nome dela na internet. E essa pessoa é aquela que cuida dos corpos. E eu vi várias palestras dela. E assim, gente, não é uma coisa tétrica, não. É uma coisa de conhecimento. É coisa que a gente precisa saber, né? Por que você fez essa opção? Por vários motivos espirituais. Mas eu também fiz por um motivo sanitário. A maioria de nós não tem essa ideia. Outro dia o Sérgio estava aqui fazendo uma conta, achei muito interessante. Tem 8 bilhões e 200 milhões de pessoas nesse mundo. Daqui a pouco vai faltar terra para enterrar todo mundo. Outra coisa, a questão ambiental é muito séria. A degradação do solo. Gente, olha esse dado. Um único corpo, um único cadáver, ele gera 40 litros de churume. Vocês sabem o que é churume? Aquele líquido da putrefação, aquele líquido da desintegração do corpo. Então, o que vai acontecer? Eu não quero ser cremado porque eu tenho medo de pegar fogo. Tudo bem, mas você vai ser enterrado e não tem medo dos vermes. O que a doutrina espírita nos fala, gente? Não prejudica o espírito. Não tem nada contra. Essa semana eu vi, se eu não estou enganado, em Israel não aceita, o costume judeu não aceita cremação. Eu escutei isso essa semana. E eu pensei, a gente tem que respeitar a crença de cada um, né? Mas a gente precisa, da minha opinião, desmistificar esse tema, conversar isso de uma forma clara. O corpo, esse corpo, que é o nosso veículo dado por Deus para a nossa evolução, ele tem que ser muito bem cuidado durante a encarnação. Nós somos espíritos, o nosso espírito é uma alma enquanto está no corpo. Quando houver o desligamento, o espírito vai seguir seu caminho. Como o Zé falou que outro dia, a gente cai aqui, né, Zé? Deita, dorme, de repente eu mesmo vejo o corpo ali, agradeço igual São Francisco fez e vou seguir meu caminho. Então a gente não tem que estar apegado ao corpo, a gente tem que cuidar muito do corpo, porque Deus nos deu um corpo para a nossa evolução. Então aí entra outra série de questões que eu não tenho tempo para falar aqui. Mas o cuidado com vícios, né, o cuidado com a parte de saúde e outras coisas mais que a gente poderia falar. Mas em relação à cremação, a doutrina espírita ela é muito clara. Não existe prejuízo à evolução do espírito. Eu achei curioso outro dia, uma pessoa numa palestra falando nisso, o Wagner Borges, eu gosto muito dele. Ele falou assim, o espírito não queima, o espírito não tem corpo. Então ele também fez essa opção. Essa tanatopraxista, ela fez essa opção também, por questões mais ambientais e também já está avançando para os espirituais. Ela deu insights nas falas dela sobre comportamentos, sobre como é que acontece o processo de trabalho dela. Ela deu uma visão completamente diferente dessa ciência, que eu acho que todo mundo devia assistir. Não como curiosidade mórbida, mas para entender um pouco do processo. E lembrar sempre, gente, nós somos espíritos imortais. A gente não morre. O que vai morrer é o corpo. Ele vai retornar ao que era, vai ser cremado, vai ser o que for. Mas nós vamos continuar a nossa jornada. E nós vamos encarnar em outro corpo. E essa jornada vai se repetir até quando tivermos evolução para não precisar encarnar novamente.
até chegar na perfeição. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da internet. Estejam bem conosco e que nós tenhamos, né, capacidade de fazer um bom estudo aqui. Comente sobre a frase de Cristo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu adoro essa frase. Se eu pudesse, eu ficava repetindo ela o dia inteiro, porque ela é de uma logicidade extraordinária. Porque quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele estava se referindo ao seguinte, porque toda a doutrina de Jesus se resume no amor ao próximo. No amor a Deus, no amor a si e no amor ao próximo. Aliás, ele mesmo, né, exemplificou quando ele estava conversando com a pessoa que estava lhe perguntando sobre qual que era a maneira mais fácil de ter a salvação. Ele respondeu para ele, o que está escrito na lei? Que eu devo amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu espírito, não sei o quê, papapá, e ao próximo como a si mesmo. Ele falou, pois é isso, tem que ir lá e fazer isso aí. Então, todo o processo está envolvido no amor. Esse amor é a única, vamos chamar de condenação que nós temos, quando a gente vem para a experimentação nas nossas existências sucessivas, única e exclusivamente a gente está aqui para aprender a amar. Essa é a nossa condenação. Olha que maravilha. É por isso que é um fardo leve. Porque esse é o fardo, aprender a amar e ser amado. Aprender a amar e ser amado. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave. Por quê? Porque é aprender a amar. Ou seja, a única coisa a qual nós estamos obrigados, subjugados, é aprender a amar. Quer coisa mais leve do que isso? Quer coisa mais suave do que isso? Então, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque é o que mais a gente quer. Como dizia meu pai, que era filósofo de roça, aí é jogar o sapo na água. É jogar o sapo na água, porque é tudo que mais a gente quer é amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, e é o que Jesus veio exatamente ensinar para nós, tintim por tintim, como é que se faz para viver uma vida em plenitude amorosa, a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Aqui tem um tema também que eu gosto muito. Fale sobre as crianças que estão nascendo com altas habilidades. Quem não está cansado de ver no YouTube crianças com uma genialidade espetacular que não tem como ter sido desenvolvido nesta vida. O Espiritismo fala que esses grandes gênios, do ponto de vista intelectual, eles estão vindo e tem uma leva em 2025 para cá, com altas habilidades para mudar o mundo, para elevar o padrão do planeta. O planeta está precisando desse tipo de coisa. Eu vou dar alguns exemplos bem didáticos aqui para vocês, muito interessantes. A gente vê uma criança de 4 anos pegar uma peça de Beethoven e tocar ela de ouvido. Vou contar o caso da filha do Haroldo Dutra. A filha do Haroldo tem 21 anos, deve ter mais, né? Que eu vi isso, deve ter uns 2 anos. A filha dele estava estudando 4 obras de Beethoven. 4 peças. Há 2 anos ela estava estudando a primeira. O menino sentou e tocou as 4. São 20 anos de estudo para você chegar no nível desse. Para você chegar. Então, o que é a explicação, gente? Esse conhecimento ele já veio do passado. E o detalhe principal dessas crianças gênio, que eu fiz até um estudo sobre isso, é que não basta ter inteligência e ter habilidade não, gente. O mundo ele tem que crescer moralmente. Quem aqui conhece o Davi Jordani? Aquele menino médico gênio, de 5 anos de idade. Procura o nome dele, tenha curiosidade.
É impressionante a habilidade dele. Ele sabe todos os ossos do corpo, ele sabe diagnosticar a doença. Ele já foi em hospitais como convidado, já foi em fábrica de prótese. A brincadeira dele sempre é o corpo humano, tudo que ele faz. E ele tem uma moral muito elevada. Ele não aceita certas coisas já com 5 anos de idade. Então, ele para mim, carrega esse simbolismo dessas crianças gênio. Mas nós temos gênios, gente, em todas as áreas hoje. Tem gênio na moda. Criança de 7, 8 anos criando vestidos e outras coisas com a genialidade que não é dele. A música é a expressão maior, mas a gente tem outras coisas. Tem habilidosos para dirigir carro, caminhão. Já vi menino dirigindo ônibus com 3, 4 anos, com habilidade absurda. E aí há alguns que não têm essa mesma visão nossa, falam que isso é milagre de Deus. Não tem milagre, não existe milagre. Quando você quer fazer a mudança de patamar do planeta, você vai mandar muita gente boa para cá para poder fazer esse tipo de coisa. Porque essas pessoas, estando na questão moral junto, elas vão elevar o planeta a outro nível. A outro nível. Então, o que são essas crianças gênios? São espíritos que estão chegando, trazendo consigo uma bagagem de várias e várias e várias encarnações, apesar de não se lembrar de nada, mas as habilidades estão ali. Quando você vê ele praticando, eu sou estudante de saxofone, eu sei o tanto que é difícil você aprender um instrumento quando a gente é um ser humano normal igual eu, você. Foram 4 anos para eu conseguir deslanchar um pouquinho, o JP. Porque gente, eu não quero me alongar não, mas só uma coisinha para vocês terem uma ideia do nível que essa coisa chega. Você quando vai tocar um instrumento, e esse aí é só com uma mão e a outra mão. O piano são 2 mãos. Você toca uma partitura com uma clave nessa mão e a outra na outra. São independentes. Então você tem que ler aquela partitura. E os meninos nem leem. Nem leem, está na cabeça deles. A gente, às vezes, pegar uma música mais complicada, são 6 meses sentado estudando. Então é isso. Então quando vocês perceberem, virem essas crianças, peguem essa visão espírita para vocês verem como é que a coisa faz sentido. E sigam lá o Davi Jordani, vocês vão gostar muito dele. Eu fico encafifada com as menininhas de vez em quando que aparece, que a mãe dela... Você percebe claramente que pelo tom de voz a mãe está assustada. Começa a chorar, porque não tem outra coisa. Porque a mãe está contando para a menina que vai se separar. E a menina falou: mãe, a senhora tem que pensar muito, porque a senhora dá conta de bancar isso? Quer dizer, um pirraia desse tamanhozinho, falando coisas que só um doutor em psicologia consegue fazer, chamando a atenção da mãe para a responsabilidade do processo. Outro fala absurdamente sobre astrofísica. Aí você vai ver a idade do cara, 12 anos de idade. Não dá para você mexer. Esse menino fica agachado e o repórter perguntando e ele dando lições de astrofísica com uma capacidade, uma desenvoltura que você sabe que ele não decorou aquilo, você sabe que ele está relacionando conhecimentos inteligentemente. Outro já está falando em o que é a Matrix. Eu custei a entender o que significa mais ou menos o que era a Matrix no filme. Agora, ele explica na vida real. A partir do momento em que a gente presta atenção nisso, fica claro que nós não somos daqui e nem somos a primeira vez que estamos aqui. Estamos vindo de longe. Outra perguntinha que eu adoro é essa aqui. Jesus morreu para nos salvar? Não, ele viveu para nos salvar. E a vida dele foi o maior exemplo de autossalvação que nós já tivemos no planeta Terra. É por isso que ele é guia e modelo, gente. O que é guia? Guia é uma pessoa que sabe o caminho mais fácil, menos doloroso, mais rápido, mais significativo, mais seguro. Por quê?
Porque ele passou pelo caminho da evolução e veio aqui para explicar para nós como é que faz o caminho. Então, as pessoas acham que ele vai salvar a gente como se fosse dar um clique e vai salvar. Não, ele salvou a gente na vida dele porque ele deu o mapa do processo de salvação. Mas, hora nenhuma, ele falou que veio salvar a gente. Ele veio exatamente ensinar o caminho da salvação. Mas o problema é que as pessoas querem ir ficar de braço cruzado e pronto. Não, ele que já salvou, já fim de papo. Ele já salvou. Não, ele deu toda a trajetória, todas as plaquinhas do caminho. Ele marcou toda a trajetória para a gente passar. E se a gente passar igual ele ensinou, aí sim você se salva. Mas hora nenhuma ele prometeu que ia carregar a gente no colo e levar. Muito pelo contrário, ele deixou claro numa fala dele: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso, para mim, quer dizer exatamente o seguinte: eu não vou carregar sua cruz, porque a sua cruz é sua. Todo mundo tem a sua cruz, todo mundo tem a sua trajetória evolutiva. Agora, quer ir mais rápido, mais indolor, sem dor nenhuma, rápido, tranquilo, sereno, e ainda chega lá na frente, olha para trás e viu que passou toda a trajetória feliz da vida, porque fez exatamente o que precisava fazer. Quando a gente faz uma coisa que é em harmonia com as leis divinas, quando a gente olha para trás, a gente tem orgulho da gente mesmo. Foi isso que Jesus ensinou para nós. Então, é isso que dá a ele o título de o Salvador da humanidade. Por quê? Porque ele deu o caminho das pedras, ele deu o mapa da mina para a gente seguir, e seguiu aquilo ali que é o roteiro, o script, não tem erro, a gente está salvo. Por quê? Porque a gente está no caminho da perfectibilidade. A gente está se aperfeiçoando com muita segurança. Mas não tente, facilitar a coisa simplesmente. Jesus salvou, pronto, cruzou os braços. Vai ficar aí, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, até descobrir que não é bem isso. Ele tem que fazer a sua parte. O próprio discípulo de Jesus vai: mostra-me tua fé pelas tuas obras. A fé sem obras é morta, não tem sentido nenhum. Então a gente tem que aproveitar, olhar. O problema é que a gente separa vivência religiosa de vivência na vida comum. A gente tira um dia para vir no centro, no templo, na igreja, seja lá onde que for, e enquanto a gente está ali 1 hora, 2 horas, a gente é religioso. Às vezes, antes de chegar no templo, a gente, 100 metros antes da gente chegar no templo, a gente já vai entortando o pescocinho, afinando a voz, e na hora que a gente chega, fala: que a paz do Senhor esteja com você. Saiu, acabou a reunião, volta para a rua, 100 metros depois já começa a passar todo mundo para trás. O que aconteceu? Não entendeu nada do auto-salvar-se que Jesus ensinou para nós. A gente tem que começar a aprender que tudo que a gente fala, tudo que a gente aprende num templo religioso, com seriedade, com perspicácia, a gente tem que colocar na nossa vida cotidiana. Porque se a gente não colocar na nossa vida cotidiana, não adiantou nada. Tem gente que acha que o passe vai salvar a pessoa. O passe só salva se você muda de atitude. Passa a viver de uma maneira desregrada, completamente doentia, para uma vida harmônica com as leis divinas, conforme Jesus ensinou. Aliás, todo mundo que Jesus curou, morreram. Ou vocês encontraram com Lázaro por aí? Alguém encontrou com Lázaro aí? Alguém encontrou com a mulher hemorroísta? Todos morreram. Por quê? Porque é a lógica da vida. Agora, ele veio ensinar para nós como viver isso aqui
da melhor forma possível. É isso que é a fórmula da salvação. Mas não é Ele que vai carregar a gente no colo e levar para lá. É a gente que tem que arregaçar a manga e buscar a nossa salvação. Senão, se você ficar parado, espera, senta, né, Edeon? Porque vai demorar. O melhor é levantar, bater a poeira, levantar e os joelhos desconjuntados, né? E segue em frente, porque você busca a sua salvação. Caso contrário, você não entendeu nada do Jesus Salvador. Aproveitar esse clima que o Zé deixou aqui, eu vou parafrasear uma frase dele, que ele não lembrou de falar aqui agora. Gente, não está dando certo. Insanidade é você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Gente, eu não estou falando isso como um chavão. Essa frase mudou a minha vida. Porque eu passei a entender que o que eu faria? Primeira coisa, eu reclamava. Quem reclama muitas vezes não tem tempo de mudar. Não tem tempo de trabalhar. Tá, eu reclamava. Depois, eu me enganava. Gente, eu quero emagrecer igual eu emagreci. Eu fiquei anos tentando. Depois, quando caiu a ficha, eu falei, pô, mas você está fazendo a mesma coisa com os mesmos hábitos, querendo que isso dê errado, que dê certo. A nossa evolução é assim. Então, se tem coisa acontecendo, se tem coisa errada, se tem dor, não é hora de falar de dor, que o mestre das dores é ele, mas se tem que analisar o que se está fazendo e fazer diferente, procurar outra coisa para ter um resultado diferente. Essa é uma lógica tão simples, mas a gente não faz. A gente entra num automático e faz, e repete, e aí a gente não evolui. Aí cai no que ele falou, nós vamos atrasando, vai demorando, vai sofrendo, vai sentindo dor e a gente não evolui. Eu vou responder 3 perguntas numa só aqui, Zé. Não vou manipular o tempo não, porque acho que dá para fazer. Porque não nos lembramos de vidas passadas. Eu gostaria de saber, tem como a gente saber quem a gente foi na vida passada, se for uma pessoa boa ou ruim? Nós planejamos, entre aspas, nossa vida, escolhe nossa família, fardos antes de reencarnar? Gente, a espiritualidade é muito sábia. Eu já pensei muito sobre esse tema, eu já tive muita curiosidade de saber quem eu fui, onde eu morri, onde é que está meu túmulo, o que eu fui. Depois eu deixei isso para lá. Porque tem um sentido para a gente não saber essas coisas. Eu escutei uma frase, eu li uma frase no livro do Juliano Posati, Yeshua é o Cristo planetário, assim, espetacular. O Cristo, ele é o que o Zé falou, e ele é tudo isso que a gente fala aqui, em termos, tudo está permeado pela palavra do Cristo. Tudo está permeado. Eu estou fazendo culto no lar em casa agora com o Evangelho, começando de novo. Gente, é espetacular, Zé. O preâmbulo do Evangelho é maravilhoso. Então, voltando ao tema, não nos é dado esse direito. Ele fala no livro Juliano Posati, por que Jesus fala por parábolas? Alguém já se perguntou? Por que Jesus fala por parábolas? Ele fala, Jesus foi muito benevolente conosco, porque a gente não ia conseguir dar conta da verdade toda de uma vez. Tem 2000 anos, até hoje nós não estamos entendendo direito. A receita que o Zé deu aqui é a mais simples, gente. Botar a bondade na nossa vida, colocar o Evangelho, o Zé falou em guia, eu falo em GPS, é mais moderno, tá, Zé? Ele é o GPS, ele é o nosso guia. Só que a gente está caminhando e ele fala assim, siga em frente, a gente vira à direita. Aí você atrasa. E aí vai. A reencarnação, ela é precedida de um planejamento reencarnatório, entrando na resposta também. Às vezes, conforme o nosso grau evolutivo, é nos dado o direito de participar. E a espiritualidade é muito bondosa, porque às vezes a gente quer resolver tudo que a gente criou de problema numa única existência, numa única vida, né? E aí eles puxam o freio de mão, falam, não, calma, porque você não vai conseguir. Não, eu quero passar um cheque agora e pagar essa dívida e pronto. Então não nos é dado o direito de conhecer, porque nós não daríamos conta do que a gente viveu no passado, porque hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Se nós estamos aqui na casa, falando de benevolência, falando de Evangelho de Cristo, falando de bondade, discutindo temas com a profundidade que a doutrina espírita nos dá, gente, é porque nós somos a melhor versão de nós mesmos.
Agora a gente não sabe o que foi no passado. Eu tenho relatos de, inclusive, um grande amigo meu que fez uma regressão e foi muito ruim para ele, Zé. O que ele viu abalou profundamente a existência dele, porque foram coisas muito pesadas. Eu vou só dar um dado que a Anete Guimarães deu numa palestra dela, para não me alongar muito. O povo fala assim, o mundo não melhorou, o mundo piorou. Não, gente, o mundo melhorou e foi muito. O que a gente tem hoje é informação instantânea. O que a gente tem hoje é conhecimento. 200 e poucos anos atrás, você tinha um homicida a cada 1.000 pessoas. A estatística hoje é um homicida a cada 1 milhão de pessoas. O mundo melhorou ou o mundo piorou? Então, não nos é dado esse direito de saber o que a gente foi, se foi bom, se foi ruim. Existem as regressões, eu acho que é uma coisa muito complicada, complexa. Quem for fazer isso tem que saber com quem está fazendo, não fazer por curiosidade, porque a gente vai entendendo a doutrina espírita, a gente vai internalizando os conceitos no nosso coração, porque a doutrina espírita é o seguinte, é muito conhecimento na cabeça, mas ele tem que descer para cá. E quando ele desce, a gente passa a entender que certas coisas não têm mais sentido. É uma curiosidade. Não é de fato um processo evolutivo que vai me ajudar nessa vida. E se eu descubro que eu fui uma pessoa extremamente covarde? E se eu fui uma pessoa que era um desses homicidas, que praticou muita crueldade? Será que isso vai fazer bem para a minha vida? Eu acho que é uma pergunta que tem que ficar no ar, né, Zé? Bancar o conhecimento do passado é muito complicado. O quanto um espírito pode nos influenciar? Não, essa é a pergunta 459. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos é exata essa pergunta. Até que ponto os espíritos podem influenciar as nossas vidas? A resposta é, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, nós estamos rodeados de espírito o dia inteiro. Tem gente que às vezes chega perto de fazer amor de medo de espírito. Eu até olho assim e falo assim, meu Deus, será que eu conto ou não conto? Porque, para cada um encarnado tem 4, no mínimo, né? E fora os ameaços. Certa vez o Chico Xavier estava... eu já contei isso aqui, se não me engano, numa palestra minha sobre a eutanásia. O Chico visitava uma casa onde tinha uma pessoa que vivia acamada desde que nasceu. Era extremamente dependente da ajuda, da solidariedade das pessoas. Mas o Chico gostava muito da família e sempre ia lá. E aí um dia ele encontrou com um médico que sempre questionava o Chico a respeito das coisas espirituais. E aí perguntou ao Chico, ô Chico, compensa uma pessoa viver dessa maneira, em cima de uma cama, nunca vai aproveitar nada na existência? Aí o Chico virou você porque não vê o outro lado. Quando eu comecei a vir aqui, tinha mais ou menos uns 70 perseguidores desse indivíduo que na vida anterior, a gente fala vida, mas não é vida. A vida a gente só tem uma. Nas existências anteriores, ele provocou muita maldade nessas criaturas que estão perseguindo ele. E é por causa dessa condição em que ele está sobre essa cama que os espíritos, quando eu cheguei aqui, tinham 70 perseguidores. Quando eles viam o tipo de sofrimento que ele tinha, uns foram desistindo, falaram, não compensa bater, não vale a pena, e começaram a tocar a vida deles em frente. Aí o Chico falou assim, agora só tem uns 6 ou 7. Uns 6 ou 7 que está aí esperando. Será que se tirar a vida desse indivíduo, praticar nele a eutanásia, é favorecê-lo ou prejudicá-lo? É colocá-lo na mão dos seus algozes no mundo espiritual? Aí é o tal negócio. A vida é cheia de coisas que a gente precisa de entender e fazer a opção. A nossa escolha tem que ser lúcida, sensata e certeira. Todos os dias somos rodeados de espíritos, alguns
com intenções não muito boas, outros com intenções extremamente generosas para conosco, caridosos mesmo para conosco, outros nos amam, outros não gostam da gente, simplesmente está com a gente às vezes para ver o circo pegar fogo, exatamente nesse sentido. Aí a sua condição é: eu escolho seguir o que vem na minha mente como influência espiritual, o que é bom, o que é o bem, ou eu aceito o que é o mal, o que não é tão bom. É a escolha que nós temos. Pode rodear espírito do jeito que for. Quanto mais evoluído, mais espíritos tem em volta. O Chico Xavier falava que andava com uma comitiva ao redor dele. Mas quem é que influenciava? O Chico influenciava a eles. Eles aprendiam com o Chico, e não o contrário. A mesma coisa, certa vez eu estava numa reunião mediúnica, e as nossas reuniões mediúnicas eram muito bem orientadas, muito bem estudadas. E aí um dia chega um espírito e uma médium que tinha começado há pouco tempo, tinha uns 6 meses que ela estava com a gente, ela deu um tapa na mesa de todo tamanho, tirou todo mundo de concentração, eu levei um susto, e quem estava fazendo o diálogo com os espíritos manifestantes, né, calmamente chegou próximo e falou: por que você fez isso? Cutucou na médium, cutucou na médium e falou assim: por que você fez isso? Aí ela acordou, saiu do trânsito e falou: porque o espírito mandou. Aí a pessoa que estava dialogando, eu vou preservar a identidade dele, ele falou para ela assim: então bata na mesa mais forte do que você bateu. Ela olhou para ele assustada e falou assim: não vou bater não. Magoei. Por que um espírito pede para você fazer e você obedece? E eu peço para você e você não obedece. Foi aí que ela percebeu. Um espírito tem influência sobre nós desde que nós permitamos. Mal e bem, fazer maldades e fazer bondades, praticar o bem, é uma questão de escolha nossa. E é por isso que a gente precisa de prece, orar e vigiar, porque nas nossas orações a gente eleva o nosso padrão vibratório e entra em sintonia com espíritos que querem só o nosso bem. Se a gente não faz as nossas orações, não levanta o nosso padrão vibratório e a gente não vigia o nosso pensamento, a gente vira joguete na mão de quem quer induzir, impor em nós um tipo de comportamento que é altamente prejudicial a nós e prejudicial a todo mundo que estiver em volta de nós. Mas a escolha é nossa. Escolha é nossa. Não adianta falar: foi o Espírito que pediu. Não, senhor. Foi você que escolheu aceitar o pedido do Espírito. Então, a influência existe sempre. Tanto que são eles que nos dirigem. Mas dirigem como? Nos intuindo, nos colocando na cabeça coisas para que a gente possa escolher agir. Agora, a escolha da ação no bem ou da ação nas coisas não muito boas é nossa. O livre-arbítrio traía para isso. Essas são as nossas provas, que temos que passar por elas. Uma coisa puxa a outra, né? E tem um caso que a doutora Anete Guimarães conta, fantástico numa palestra dela, que eu tinha muitos anos, eu não me lembro direito. A avó dela estava numa UTI, já em estado grave, e a avó dela era uma médium muito poderosa. E tinha uma pessoa do outro lado dessa UTI, gente, berrando e gritando, de dor, de não sei o quê, e berrava e gritava. E o pessoal, quem já trabalhou um pouco em CTI, eu trabalhei um tempo como voluntário lá no São João, você vê que é um clima muito pesado, muito denso, né? E aí o pessoal falava: mas não vai dar remédio para dor? Não, falou: já deu, aí. A avó dela virou e falou assim: você que não está vendo. O que ele está vendo? Esse cara era um delegado que comandava grupo de extermínio.
Ele estava tão apavorado com o que ele estava vendo com a aproximação da morte que ele gritava. E todo mundo achava que era dor. Não era, gente. A gente não sabe, a gente não vê, a gente não tem mediunidade ostensiva. Então, muitas vezes, as coisas são dessa forma que o Zé colocou aqui. Ainda bem que nós temos o bálsamo da doutrina espírita que vem nos trazer explicação desse tipo de coisa, né? Muito bacana. Como deve ser o comportamento do espírita frente à onda de preconceito e intolerância atual? Gente, isso aqui é uma pergunta capciosa. Mas imediatamente eu chamo a responsabilidade para a nossa consciência espírita. Nada nos é cobrado que nós não possamos fazer, que nós possamos dar conta. Eu falo por mim que estou tentando lapidar a minha paciência, muitas vezes, para poder ser o que o Espiritismo pede que eu seja. O Espiritismo, como diz Haroldo Dutra, não exige nada de nós, mas espera tudo de nós. E quando você fala para mim, não, eu não vou te exigir nada, mas eu espero que você seja tudo que é muito pior, né? Então eu trabalho muito nessa linha, de tentar o quê, gente? De tentar entender, a ponto às vezes de me afastar, de não entrar em embate mais, de não querer convencer o outro de nada, porque nós não vamos convencer as pessoas intolerantes de nada. A verdade não convence, nós vamos convencer. Eu acho que a raiz já está errada, a essência já está errada. Se nós formos exemplos e a pessoa vê naquele exemplo uma coisa positiva, ela vai seguir. O que não pode acontecer, o que eu acho extremamente rígido, acho que seria a palavra correta, é a gente não aceitar preconceito. Intolerância, preconceito, parece que está aflorando em muita gente. Essas pessoas, eu acredito que tem muito caso de obsessão espiritual, porque não tem jeito das reações que a gente vê, totalmente insanas, totalmente fora de propósito. E se normalizou isso. A gente está normalizando certos absurdos que a gente não normalizava. Então, eu costumo dizer, o Espiritismo é a doutrina, religião, filosofia, pode chamar o que quiser, que é totalmente inclusiva. Eu vejo a casa aqui como uma casa totalmente inclusiva para qualquer tipo de pessoa. Aqui não cabe intolerância. Intolerância está muito ligada a racismo, está muito ligada à homofobia, à transfobia, à porofobia, xenofobia, misoginia, está muito ligado nisso. E isso é pior porque, para mim, revela uma pessoa extremamente egoísta. Por quê, gente? Porque se eu acho que eu sou melhor do que o outro, porque a cor da minha pele é branca e a dele não é, se a pessoa acha que eu sou pior do que ele, porque eu sou espírita, e detalhe, eu fui vítima de preconceito religioso na minha vida várias vezes. E hoje eu não estou nem aí, pode fazer o que quiser que não me afeta. Tem alguma coisa muito errada, eu sou uma pessoa extremamente egoísta. Então, o nosso comportamento é um comportamento que tem que ser de dignidade. Dificílimo, porque às vezes é tão absurdo que você ouve, porque eu ouvi uma frase essa semana muito interessante, gente. A inteligência entende a estupidez, mas a estupidez não entende a inteligência. E espiritismo é ciência, é filosofia, é estudo, é questionamento, é religação com Deus dentro da parte de religião. Então, o que ele pede de nós é tudo aquilo que a bula do Zé, que o GPS do Evangelho fala. A bondade, a caridade, a complacência, a indulgência. É isso que espera de nós. E aí, vou fechar com uma frase de Cristo, que o Zé gosta muito, e eu também gosto muito de falar disso, que é o dar a outra face. O que é dar a outra face, gente? Eu falei isso aqui muitas vezes, mas é você virar o rosto e mandar o sujeito bater do outro lado. Jesus falava por parábolas. Toda a fala de Cristo é simbólica. E nesse caso da intolerância, essa frase ela cai igual uma luva, na minha opinião. Se vem de lá um comportamento raivoso, se vem uma reação desproporcional, muitas vezes sem o menor motivo, não retorne com aquela energia para a pessoa que mandou. O que vai acontecer se uma pessoa raivosa chegar em você e você reagir com raiva? O dar a outra face é cortar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela está comigo assim, mas porque se fosse comigo, eu chegava, eu dava nela uma porrada, não sei o quê. Eu falei assim, peraí, olha o que eu falei com ela, peraí. O que ela fez? Ela fez isso no condomínio.
O que fala na convenção do condomínio? Isso, isso, isso. O que você tem que falar com ela? Com voz baixa, com tom sereno, fulano, você infringiu regra tal do condomínio. Você infringiu. As penalidades são essas. Você é responsável pelo que você fez e as consequências que vai ter. Não tem que brigar, porque não vai adiantar. Acho que a raiva se retroalimenta, né, Zé? Quando você instiga a raiva em quem está com raiva, a pessoa cega. E não é só aquela raiva momentânea que nós estamos passando, não. Nós estamos passando por raivas que as pessoas vão remoendo a ponto de buscar uma arma em casa e matar uma pessoa por causa de uma bobagem. Então, o que eu penso, para finalizar? Tem aquele ditado, eu não levo desaforo para casa. Companheiro, é muito melhor levar desaforo para casa que levar outras coisas. Porque isso é um pensamento egoísta, de que eu não posso deixar que o outro vença uma discussão. Isso é egoísmo nosso, isso é soberba, às vezes vaidade. Então o comportamento espírita está muito alinhado com o Evangelho. É um comportamento que a gente tem que buscar. E olha, gente, nós todos estamos no mesmo barco atrás disso, viu? Ninguém aqui é exemplo de nada, a gente está aqui aprendendo junto. Mas a bula, o GPS, a receita, a gente já tem. Tem 3 perguntinhas aqui que dá mais ou menos no mesmo sentido. Preciso fortalecer minha fé, como fazer isso? Tenho problemas de saúde, sinto-me desanimado e sozinho. O que faço? O que é a caridade no Espiritismo? A caridade no Espiritismo é a cura para a falta de fé e os problemas de saúde. Então, aqui, eu juntei as 3, deu a resposta certinha. Por quê? Porque com a caridade praticada é exercício de amor. Obviamente, a gente tem que começar a entender o seguinte: a caridade é quando você olha para alguém, e eu costumo brincar com as palavras, né? Caridade, a qualidade daquilo que me é caro, precioso, valioso. Então, a gente às vezes olha para uma pessoa da nossa família, pessoa que a gente gosta, pessoa que a gente ama, na hora que a gente olha para a pessoa, às vezes tem até aquele calorzinho no peito de tanta ternura, de tanto amor que a gente olha e a gente pensa assim: essa pessoa me é muito cara. Esse é o sentimento de caridade aqui, ó. E toda vez que a gente sente isso, a gente vai em busca de auxiliar, porque é a única maneira da gente expressar imediatamente é auxiliar de alguma forma a pessoa que nos é muito cara. A qualidade da pessoa que nos é muito cara. Dentro da filosofia a gente fala que as virtudes, a gente vai trabalhando as virtudes, na hora que chega generosidade, fraternidade e caridade, né, são os últimos degraus para que a gente chegue na atitude por amor. Quem age por amor não escolhe, não tem livre-arbítrio na ação por amor. Você simplesmente age porque ama. Você age porque ama. A ação sai espontaneamente. Você não pensa para agir. Por quê? Porque você ama. Você simplesmente é impulsionado pelo amor. Você é tomado pelo sentimento do amor. Então você caminha em direção do ser amado. E vai. Agora, generosidade, fraternidade. Fraternidade é o sentimento de irmandade. Fratello é irmão. Fraternidade é a qualidade do sentimento de ser irmão. Você me é irmão. Eu te tenho como irmão. Generosidade significa que a pessoa é generosa. Quando você age por generosidade, por fraternidade e por caridade, a gente está imitando quem age por amor. Por quê? Porque a gente não escolhe quando a gente ama. A gente age porque ama. Fim. A gente ama. A gente é impulsionado pelo amor. Agora, caridade não. Fraternidade não. Eu ainda posso escolher. Eu posso ser caridoso com
Odeon, eu escolho ser caridoso por Odeon. Por quê? Porque eu sinto vontade de ser caridoso, porque ele me é muito caro. Eu ainda posso escolher, olha cá. E é por isso que o último degrau na escala da evolução, até a gente chegar a agir por amor, é a caridade. Quando você chega no último degrau, eu vou fazer caridade. E de tanto você fazer caridade, você aprende que, aos poucos, você está agindo por amor, sem perceber. Essa é a única via da salvação, segundo a doutrina espírita. Só a caridade nos salva. Só a caridade nos salva. E quem está nessa trilha não percebe nem os próprios problemas, porque os próprios problemas ficam pequenos diante dos problemas das pessoas que você, por caridade, ajuda. Todo mundo sabe disso. Eu me lembro de uma certa vez que teve um palestrante aqui e ele falava uma coisa: vá fazer caridade. Se você quer aumentar a sua fé, ele fala, aumenta a sua fé. Aumenta a fé em você mesmo. Vai fazer caridade. Vai para dentro de um hospital. Pega uma criancinha que está internada, longe dos pais, porque os pais não têm condições de ficar para bancar o tratamento, então eles deixam a criancinha lá no hospital. Vai lá, pega essa criancinha, coloca no colo. Na hora da sopinha, na hora da papinha, ou seja lá o que for, remedinho espetado para tudo enquanto é lado, você tira aqueles fios para tudo enquanto é lado, aí pega uma colheradinha, dá. A criança olha para você e fala, obrigado, tio. Esse obrigado, tio, te faz se sentir muito bem. O que acontece com a sua fé? O que acontece com a pessoa que está desanimada por problemas? Deprimida. Quantas pessoas não se curam da depressão, não se curam de problemas de todas as ordens, porque ao ajudar o outro, eles se ajudam. Por quê? Porque essa é a reciprocidade. Quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente se ajuda. Faça caridade. Aumenta sua fé. Aumenta a capacidade de entender por que seus problemas de saúde chegam. Às vezes é só por causa disso. Uma pessoa que está com um problema de saúde, porque às vezes está com uma dorzinha de cabeça aqui, de tanto ficar sentado diante da televisão, vendo coisa que não tem sentido nenhum, sai de casa. Vai ajudar alguém a atravessar a rua, vai ajudar alguém a fazer um tricô, vai ajudar a fazer um sapatinho para uma criança que não tem sapato para vestir. Na hora que a pessoa vai para casa, fala assim, não, nem lembrei da minha dor de cabeça, nem lembrei do meu mal-estar. Por quê? É isso. Fazei o bem, e é o bem que te repara todas as coisas que em você precisam ser reparadas. E é nesse sentido que a gente entende que quem vem para cá, quem está encarnado aqui, nesse exato momento, está num planeta que abriga um mundo de expiações e provas. E se você está aqui, você está provando, expiando ou em missão. E as três coisas, você precisa fazer uma coisa só, o bem. Quanto mais você faz o bem, mais você está passando com nota boa nas suas provas, cumprindo as suas missões e espiando com nota boa para se livrar das suas imperfeições. E quando a gente entende isso, os nossos sofrimentos vão ficando para trás. Vão ficando para trás. É isso. Boa noite para vocês. Eu acho que acabou já o tempo. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de todos aí.